Olá, bom dia a todos e a todas. Uma alegria a gente poder se encontrar aqui mais um domingo. E eu quero dizer que a gente está muito feliz que você separe esse tempo para estar com a gente aqui de maneira virtual. Se é a sua primeira vez aqui com a gente, eu quero convidar você a dar uma olhadinha aqui no nosso Instagram, @conviverjundiaí. Se você quiser, mande uma mensagem para a gente, nós queremos te conhecer, queremos nos conectar, queremos poder saber quem você é e queremos poder andar juntos também. Então, se conecte aí com a gente, é a rede que a gente mais interage, então vai ser uma alegria poder conectar e conhecer você, tá bom? Eu quero orar para a gente começar esse nosso tempo e a gente pedir a bênção de Deus sobre nós. Deus, muito obrigado por esse dia, obrigado por esse tempo, obrigado porque as tuas misericórdias se renovam sobre nós e nós podemos ter esse tempo aqui de ouvirmos a tua voz, abrirmos a tua palavra, refletirmos acerca da tua vontade para nós e queremos pedir que o Senhor fale conosco. Nós queremos abrir o nosso coração, a nossa mente para receber a tua palavra, receber aquilo que o Senhor tem para nós. Oramos por cada um que se conecta com a gente nessa hora, pedindo a tua bênção, a tua graça, a manifestação da tua bondade sobre cada lar, sobre cada casa que está com a gente aqui nessa manhã. Aqueles que têm passado dias difíceis, dias de luta, que a tua boa mão possa guiá-los, possa encorajá-los, animá-los a viver e a experimentar a tua boa e doce vontade. Nós clamamos por isso, clamamos pelas nossas vidas e pedimos, fala conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente querida, nós estamos conversando nesse tempo sobre até quando? Conversas com Deus em tempos difíceis. E hoje nós queremos falar sobre o tema, o julgamento sempre vem. Se é a sua primeira vez aqui com a gente, nós estamos mergulhados aí no livro do profeta Abacuque. Estamos caminhando nele nesse mês de outubro. E Abacuque, nessas nossas conversas aqui, principalmente nesse capítulo que nós vamos conversar hoje, ele está ouvindo aquilo que Deus está ali respondendo a partir dos questionamentos que Abacuque coloca para Deus. Tanto no capítulo 1 como no capítulo 2 de Abacuque, é essa conversa. Abacuque coloca suas indagações, Deus dá a primeira resposta, aí Abacuque de novo coloca novos questionamentos para Deus, e Deus, a partir do capítulo 2, Deus dá essa resposta aí para Abacuque. E o contexto que você precisa entender aqui é o seguinte: para Abacuque não faz sentido Deus usar aqueles da Babilônia para julgar o povo de Deus. É mais ou menos essa a crise que Abacuque coloca na sua segunda pergunta, no seu segundo questionamento para Deus. Deus, não faz sentido o Senhor usar um povo mau para julgar o povo de Deus, o povo de Judá. Então nós vimos na semana passada que Deus diz para Abacuque o seguinte: Abacuque, o justo vai viver pela sua fidelidade a Deus. É isso que a gente precisa ter em mente. É a partir desse fato, dessa realidade, que o povo de Deus vive. O justo vai viver pela fé. E então, a partir do versículo 6, do capítulo número 2, Deus vai apresentar 5 ais, 5 palavras de condenação, 5 palavras de maldição sobre o povo da Babilônia. O que Deus está falando e está mostrando para Abacuque é o seguinte: Abacuque, eu estou usando o povo da Babilônia sim, mas esse povo que é mau, que é cruel, ele vai receber um julgamento. Fique tranquilo. Então o que a gente vai ver nessa sessão, nesse episódio de hoje aqui, é esse tema da justiça retributiva, que permeia todo o capítulo número 2 de Abacuque. E aí eu quero ler com você esse texto. Eu leio aqui na nova versão transformadora, que ao invés de dizer ai, de apresentar isso como ais, vai apresentar isso como que aflição. Então acompanhe comigo a leitura desse texto. Olha o que a Bíblia diz para nós. Em breve, porém,
Seus cativos o insultarão. Zombarão deles, dizendo: que aflição espera vocês, ladrões! Ficaram ricos pela extorsão. Até quando continuarão desse modo? De repente, seus credores tomarão providências. Eles se voltarão contra vocês e levarão tudo que têm, enquanto vocês olham trêmulos e indefesos. Porque saquearam muitas nações, agora todos os sobreviventes saquearão. Cometeram homicídio nos campos e encheram as cidades de violência. Que aflição espera vocês que constroem casas enormes com dinheiro obtido por meio de opressão. Acreditam que a riqueza comprará segurança e manterá sua família afastada do perigo. Mas com os homicídios que cometeram, envergonharam seu nome e condenaram a própria vida. As pedras das paredes clamam contra vocês e as vigas dos telhados também se queixam. Que aflição espera vocês que constroem cidades com dinheiro obtido por meio de homicídio e corrupção. Acaso o Senhor dos Exércitos não transformará em cinza as riquezas das nações? Eles trabalham com afinco, mas de nada adianta, pois assim como as águas enchem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Que aflição espera por vocês que dão bebidas a seus companheiros. Vocês os obrigam a se embriagar e depois se alegram maldosos quando eles ficam nus e envergonhados. Em breve, porém, será a sua vez de serem humilhados. Venham, bebam e fiquem despidos e expostos. Bebam do cálice do Senhor e toda a sua glória será transformada em desonra. Derrubaram as florestas do Líbano, agora vocês serão derrubados. Destruíram os animais selvagens, agora o terror deles virá sobre vocês. Cometeram homicídio nos campos e encheram as cidades de violência. Do que vale o ídolo esculpido por mãos humanas, ou a imagem de metal que só os engana? Como é tolo confiar em sua própria criação, num Deus que nem sequer é capaz de falar. Que aflição espera vocês que dizem a ídolos de madeira: despertem, e que dizem a imagens mudas de pedra: levantem-se. Acaso um ídolo pode lhes dizer o que fazer? Apesar de serem revestidos de ouro e prata, não há vida dentro deles. O Senhor, porém, está em seu santo templo. Toda a terra cale-se diante dele. Você já ouviu falar naquela expressão, naquele dito, provérbio popular que diz: quem com ferro fere, com o ferro será ferido? É mais ou menos isso que Deus, é nessa linha que Deus está trabalhando com o povo, com a nação da Babilônia. A sentença de Deus sobre o povo é uma clara mostra de justiça. Deus, ele é justo. Deus, ele julga aquele que faz o mal, aquele que age com maldade. Sim, Deus é amor, Deus é todo amor, mas Deus também é justiça, e isso trabalha de maneira, acontece de maneira harmônica. Muitas pessoas têm dificuldade com isso, mas nós podemos ver na história da Bíblia que o Deus que é amor é o Deus que também é justiça, e isso de alguma maneira deve nos animar. Porque toda vez que eu e você vivemos de maneira justa, vivemos fazendo aquilo que é correto, lutando contra esse sistema mau e perverso, nós estamos apontando para as virtudes de Deus. Deus é alguém que é justo e nós nos parecemos e nós apontamos para Deus quando agimos de maneira justa também. Mas olhando aqui para esse texto e olhando para os babilônicos, o que nós vamos ver é o seguinte: o que Deus está dizendo e o que Deus está mostrando para o profeta Abacuque é o seguinte: assim como os babilônios agiram com as nações, assim eles também serão julgados. O que Deus está dizendo tem consequência. A maldade dos babilônios vai ter consequência. Eu não vou deixar aquela situação e aquela nação impune. Eles sofrerão consequências. E o texto que nós lemos deixa muito claro qual que é o modo de operação dos babilônios na história.
E aí, se você acompanhar comigo, do versículo 6 que nós lemos até o versículo 8, Deus faz uma afirmação bem dura, diz assim, ó: ai de vocês, ou que aflição espera vocês, ladrões, ficaram ricos pela extorsão. Até quando continuarão agindo desse modo? Olha, Deus diz assim: vocês são ladrões, vocês agiram de maneira incorreta, vocês extorquiram aquele povo, vocês são exploradores. E assim como vocês exploraram, vocês serão vítimas disso também. Esse é o primeiro ai, a primeira aflição, mas a segunda aflição está do versículo 9 ao versículo 11, quando o texto nos diz aí que eles foram desonestos, eles foram injustos, eles agiram de maneira opressiva. E ele diz o seguinte: que aflição espera vocês que constroem casas enormes com dinheiro obtido por meio de opressão. Acreditam que a riqueza comprará a segurança e a sua família se manterá afastada do perigo. Eles agem de maneira corrupta. O dinheiro deles é conquistado de forma injusta e eles usam esse dinheiro para manter a família deles em segurança. Acham que o mal e que a maldade não afetará eles. Mas no terceiro ai, na terceira aflição, do versículo 12 ao 14, o que nós vemos é violência, egoísmo, corrupção novamente. Ele diz o seguinte: vocês constroem cidades com dinheiro obtido por meio de homicídio e corrupção. Deus está dizendo que acaso o Senhor não vai transformar tudo isso em cinzas? O quarto ai é o ai da sedução. O texto deixa claro para nós que os babilônios eram aqueles que gostavam de festa. E a história e o texto diz para nós que eles embebedavam os seus inimigos, aqueles a quem eles conquistavam, para que eles estando bêbados, eles eles se apresentassem de maneira vergonhosa, a ponto de eles ficarem nus. Dessa maneira que eles zombavam das outras nações. E Deus está dizendo: vai chegar a hora de vocês beberem a taça, o cálice da ira do Senhor, e quem vai ficar humilhado e envergonhado são vocês. E por último, do versículo 18 a 20, o texto deixa claro para nós, dizendo sobre a idolatria, que os babilônios eram um povo que era idólatra. Eles formavam seus próprios deuses. Nós lemos aí no começo do capítulo, o Deus deles era a sua própria força. E Deus está dizendo que a idolatria não coaduna com quem Deus é e com o povo de Deus. Ou seja, esse é um resumo desse modus de operação da Babilônia. Corrupção, maldade, sedução, corrupção moral, injustiça, opressão. Tudo muito parecido com o que nós vemos na nossa situação atual. Esse texto de Abacuque faz muito eco à realidade que nós vivemos hoje no Brasil, em 2020. No nosso cenário político, talvez no seu ambiente de trabalho, nas nossas cidades. Isso é muito comum. Mas, não sei se você viu o jornal essa semana, senador sendo pego com dinheiro na cueca novamente. Presidiários, pessoas do crime organizado sendo liberados pela justiça, uma total injustiça no nosso país, a corrupção comendo solta. Mas mais do que falar sobre mal do governo A, B, ou do judiciário, das mazelas da nossa sociedade, que é afetada por esse jeito babilônico de governar o nosso país, o que eu quero conversar com você aqui, e eu acho que Deus me levou a uma reflexão muito pessoal, enquanto eu preparava esse texto, que eu quero partilhar com você aqui nesse dia. E a questão é a seguinte: será que de alguma forma esse jeito de viver, e aqui entre aspas, made in Babilônia, não está incorporado na nossa vida? Será que esse jeito de viver da Babilônia ganhou espaço no meu e no seu coração? Digo como. Eu vejo isso quando nós
de alguma maneira nos gabamos e orgulhosamente colocamos os nossos feitos como fruto da nossa própria força, da nossa própria inteligência, da nossa própria capacidade. E nós nos orgulhamos, somos seres orgulhosos com aquilo que nós mesmos conseguimos fazer. E nós expomos isso a todos de alguma maneira para mostrar, eu posso, eu consigo. Eu fico pensando que o nosso amor ao dinheiro, uma vida gananciosa, aquela ideia de... na verdade, quando nós falamos de dinheiro, gente, parece que nós somos seres insaciáveis, porque quanto mais nós temos, mais nós queremos ter. E nós não usamos isso para abençoar, mas para mantermos uma vida gananciosa, porque eu quero ter, eu preciso ter. O nosso desejo por independência, por demonstração de força. Nós queremos viver a nossa maneira, queremos fazer as coisas do nosso jeito, queremos demonstrar que nós somos fortes a todo momento. Em nome da nossa segurança e do nosso bem-estar, do nosso conforto, nós fazemos os nossos negócios. Até alguns ganhamos dinheiro aí de maneira não tão legal. Nós damos um jeitinho, porque não, é para o bem-estar da minha família, é para a segurança da minha casa. Uma vida marcada por violência, não talvez uma violência via de fato com os nossos braços, mas uma violência dentro do nosso coração. Somos seres, de novo, repito, que é uma marca aqui dos babilônios, egoístas. Porque o que importa é crescer na vida. O que eu precisar fazer para conquistar o meu objetivo, eu vou fazer. Nem que seja necessário pisar em outros, violentar os outros, seja emocionalmente, seja de alguma maneira que o outro acabe, mas que eu me dê bem. Uma vida de sedução orgulhosa. Se eu precisar, eu vou usar todo o meu poder para deixar o outro bêbado. Eu vou deixar o outro envergonhado, porque era isso que o povo babilônio fazia. Eles embriagavam para deixarem que o outro povo fosse envergonhado. E talvez nós fazemos isso usando o nosso poder, usando aquilo que nós temos nas nossas mãos. Mas talvez esse modo de vida babilônio, ele se manifesta na nossa vida através da nossa idolatria. Somos pessoas que constroem os seus próprios ídolos. João Calvino diz uma frase famosa que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E nós estamos a todo momento idolatrando o nosso conforto, idolatrando o nosso bem-estar, idolatrando o nosso trabalho, idolatrando a nossa família, idolatrando os nossos feitos. Lembre-se que tudo isso pode ser o alvo da nossa idolatria. Eu não estou dizendo aqui que o povo da Babilônia erguia para si os seus próprios ídolos, e hoje a nossa geração, nós somos alvos dos nossos próprios ídolos. A nossa ganância, o desejo de ter, de possuir, isso pode se tornar um ídolo. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer aqui hoje? É que muito mais do que ver essa realidade, sim, de injustiça, de opressão, de violência, de maldade expressa no nosso sistema político, no nosso sistema social, eu quero afirmar para você que todas essas realidades, elas começam no nosso coração. O pecado, ele nos deforma, nos afasta de Deus e faz com que a gente não viva o plano de Deus para nós. E no fundo, esse jeito de viver, talvez numa versão mais soft, numa versão menos brutal, mais suave, permeia a nossa vida. Nós vivemos um estilo de vida babilônico. E isso faz com que a gente se afaste do projeto de Deus para nós. E aí, voltando para o texto de Abacuque, há dois momentos aqui que enquanto Deus está descendo, entre aspas, a bota no povo da Babilônia e dizendo o que vai acontecer, ele deixa duas pistas em 2 versículos para nós. E talvez você olhe para a sua vida e você diz, Davi, verdade, eu estou vivendo uma vida babilônica, pensando só em obter, em ter, em ganhar, não estou vendo muito a forma que isso vai acontecer. Na verdade, eu quero o meu bem-estar, quero minha segurança,
se precisar eu faço o que faço para conquistar aquilo que eu quero. Talvez você está vendo que isso pode ser uma realidade na sua vida. Talvez você olhe para o país e diz, Davi, é verdade, até quando essa situação de injustiça vai permear o nosso país? Até quando? E você olha para a sua vida e talvez, Davi, até quando eu vou ser desse jeito? E há uma palavra de esperança. O fato é, Deus vai julgar, o julgamento sempre vem para aquele que é mau, para aquele que faz o mal. Mas há uma esperança para nós. Olha o versículo 14. Pois assim como as águas enchem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Os comentaristas e estudiosos dizem que Abacuque, esse texto é um texto messiânico. Abacuque está apontando para Jesus. Olha o que Hebreus, que nós não sabemos quem escreveu, capítulo 1, versículo 3 diz: o Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é e com sua palavra poderosa sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita de Deus, majestoso no céu. O que o texto está dizendo para nós, e a profecia de Abacuque era que a glória de Deus encheria toda a terra. Essa profecia se cumpre em parte com a queda dos babilônicos. Essa profecia ela acontece com a vinda de Jesus e vai acontecer de maneira completa quando Jesus voltar. E nós já podemos experimentar dela, porque o texto de Hebreus diz que Jesus irradia, Jesus mostra, Jesus aponta para essa grandeza, para essa glória, para essa majestade de Deus. E quando nós vamos para Jesus, nós somos lembrados de quem é que sustenta toda essa realidade que nós vivemos, que é Deus, o Criador de tudo e de todos. Gente, nós só estamos vivos, vivendo, mesmo no meio desse caos todo, dessa injustiça, é porque existe alguém que sustenta com a sua poderosa mão toda essa realidade que é o ser de Deus. Por isso, se tem alguém que pode nos ajudar diante dos questionamentos que a vida nos impõe, é a pessoa de Jesus. Por isso eu tenho plena convicção e eu quero que você creia nisso. A nossa esperança, ela não está num sistema político. A nossa esperança não está num ser político, em sistemas algum, não. A nossa esperança para o mal e para a maldade do mundo está na pessoa de Jesus, porque é Ele que sustenta todas as coisas. Meu irmão, eu e você só estamos vivos por causa da misericórdia de Deus, porque se Deus fosse tratar a gente com justiça, nós seríamos alvo daquilo que a Babilônia sofreu. Mas a nossa justiça, ela foi imputada em Jesus. Nós podemos viver pela fé, viver como gente justa, porque toda a justiça de Deus, ela foi colocada sobre a pessoa de Jesus. Por isso hoje eu e você, o que nós somos e o que nós precisamos pedir é misericórdia. Jesus pagou o preço para as maldades do mundo, para as maldades do nosso coração. Só há um que pode resolver isso, é Jesus. Por isso eu afirmo para você, é necessário conversão, mudança de rota. Nós precisamos nos voltar para o Deus Criador de todas as coisas. E nós só podemos voltar através de Jesus. Ele nos mostra essa glória de Deus. Mas em segundo, versículo 20 diz: o Senhor, porém, está em seu santo templo, toda a terra cale-se diante dele. O que Abacuque está mostrando para nós é que mesmo no juízo, mesmo no meio da aflição, Deus é soberano. Ele não perdeu o controle do mundo. Ele está no seu santo templo. O poder está em suas mãos. Por isso, Babilônia, cale-se. Por isso, assírios, calem-se. Por isso, impérios, calem-se. Por isso, Abacuque, cale-se. Por isso, toda a terra, cale-se. Deus está dizendo isso para Abacuque. Deus está dizendo isso para nós. Sou eu que governo. Sou eu que sou o Senhor da terra. Eu posso afirmar para você, diante dos até quando que a vida coloca para nós, nós temos que lembrar que Deus é soberano, que o trono não está vazio, que Ele é o Deus de toda a terra. Eu acredito que essa reflexão sobre esse julgamento que vai, e nós vamos ver na história posteriormente que toda essa
profecia de Abacuque de fato acontece. A Babilônia vai acabar, e hoje, se nós queremos saber da Babilônia, nós vamos para a Bíblia e vamos para os museus. Essa reflexão nos leva a uma decisão nesse dia. A primeira decisão é nós olharmos e nos relacionarmos com Jesus como aquele que nos aponta o caminho de volta para Deus. Jesus é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Nós somos pecadores, estamos afastados, nós estamos num estado de rebelião. E para que isso seja resolvido, só teve um que conseguiu fazer isso, é Jesus. Por isso é em Jesus que você vai encontrar aquilo que você precisa. Por isso o meu convite, o meu conselho para você é: se arrependa e se conecte, se entregue, se renda a Jesus. Confie nele como seu Senhor e como seu Salvador. Tome essa decisão. É somente nele que os nossos pecados, as nossas injustiças, a nossa maldade pode ser resolvida. É somente por Cristo. E o texto de Abacuque nos aponta esse caminho. Segundo, decida descansar na soberania de Deus. A soberania de Deus é algo central na nossa fé. E essa é a mensagem que Deus estava dando para Abacuque. Abacuque, tranquilize-se. Ou fique tranquilo, calma, eu sou Deus, não fique esquentado, eu tenho o domínio sobre as minhas mãos, eu estou reinando, eu sou o rei, calma. O mal, aquele que faz o mal, isso vai ter fim, eu sou soberano, eu estou reinando, fique calmo, tranquilize o seu coração. Deus é o rei de toda a terra, nós precisamos nos lembrar que há um rei reinando. Deus não criou todas as coisas, como nós dissemos aqui semanas atrás, e deixou o mundo à deriva. Não, Ele governa. Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Por isso, nessa manhã, que essa convicção da nossa relação com Jesus e esse descansar na soberania de Deus possa nos levar a uma vida de paz em meio aos questionamentos, às indagações que nós temos diante de tanta injustiça, de tanta maldade. Que você se relacione com Cristo como Senhor da sua vida, que você confie nele e que você descanse nessa soberania. Deus está reinando. Eu me lembrei de um texto do Apocalipse, capítulo 19, versículo 11 e 12, e eu termino com ele. João, falando para nós, vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, em sua cabeça há muitas coroas, e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Ele está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com o qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É esse que vai vir para julgar. É esse com o qual nós nos relacionamos. Jesus Cristo, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Aquele que julga o mundo com justiça e com equidade. Por isso, diante das injustiças e do mal, se nós queremos combater isso, nós precisamos nos apegar a Jesus, porque é somente por meio dele que nós vamos ver todas essas coisas serem solucionadas. Por isso, descanse na soberania de Deus, descanse naquele que governa sobre todas as coisas, se entregue a Jesus. Porque através de Jesus, eu e você, nós somos justificados. E aí nós vamos poder nos levantar contra o mal, contra a injustiça. Porque nós estamos agarrados em Cristo. Aquele que vai vir julgar todos os povos, aquele que é fiel e verdadeiro. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude nesse tempo a descansar na soberania dele. Que você se entregue, que você confesse a Jesus como Senhor da sua vida e que você se relacione com ele.
e que Ele te abençoe, que Ele te guarde, em nome de Jesus. Deus, muito obrigado por essa reflexão. É verdade, diante de tanta maldade, diante de tanta injustiça, a pergunta do nosso coração é até quando, Deus? Mas o Senhor, através de Abacuque, nos lembra que o mal tem dia para acabar. Porque toda a maldade vai se encerrar, porque o Senhor é o justo juiz. Por isso, nesse tempo em que nós não entendemos muitas coisas, nós queremos nos entregar e confiar em Jesus e vermos o mundo olhar essa realidade a partir de Jesus, que é aquele que é fiel e verdadeiro, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Queremos entregar as nossas vidas a Ti e descansar na soberania de Deus, porque o Senhor está reinando e essa verdade muda tudo. Nos ajuda a viver em paz, mesmo em tantos dilemas, em tantos questionamentos que muitas vezes nós não entendemos. Mas nós queremos confiar, nos apegar ao Senhor e, mesmo sem entender, saber que há um Rei reinando, que nós confiamos em Ti, sabemos que o Senhor é aquele que governa todas as coisas e nós podemos viver esse tempo em paz. Nos ajude, tranquiliza a nossa alma. Tira a gente da crise, se há crise dentro do nosso coração, e que a gente lembre sempre que o Senhor reina, o Senhor governa e o Senhor não nos abandona. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, muito bom poder ter esse tempo com você. Que Deus te abençoe. Se você puder, compartilhe essa mensagem com outras pessoas. Quero lembrar você, domingo que vem nós estaremos via online e de maneira presencial também. Se você quiser participar, vamos celebrar a ceia do Senhor. Estamos tomando cuidado aí para atender todas as exigências para receber você em segurança. Vai ser uma alegria. Se você pode, se você está bem e você quer estar com a gente, domingo que vem nós estaremos juntos de maneira presencial. Vai ser uma alegria poder ver você também, tá bom? Deus te abençoe, uma boa semana, que Deus guarde você e a sua semana em nome de Jesus.